Alô, galera goiana, alô, galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando na cidade de Ribeirão Preto, o Vila Nova fez mais um 3-0, desta vez sobre a equipe do Botafogo. Resultado importantíssimo, pois coloca o Vila momentaneamente na segunda colocação, pode inclusive encerrar a rodada nesta posição e o mantém dentro do G4. Além, claro, da questão moral, da questão psicológica de vencer um jogo como este fora de casa. Na sequência, depois da vinheta de abertura, eu trago para vocês a minha impressão, a minha análise técnica e tática desta vitória do Vila sobre a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário. A sua opinião conta e vale muito aqui dentro do Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. A Lutei Magazine fica ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Lá você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados e utensílios para cama, mesa e banho. No Instagram, a Lutei está no perfil @LuteiMagazine, como aparece aí no banner. E se você quiser tirar uma dúvida, pegar uma localização ou qualquer outra informação, 99402-7562, este é o WhatsApp da Lutei Magazine. O Vila foi para São Paulo para um jogo difícil contra o Botafogo, mas essa dificuldade durou cerca ali de 15 minutos. O Botafogo até começa bem o jogo, causando incômodos para a equipe colorada. O goleiro Denis Júnior fez uma grande defesa no início da partida, evitando que o Vila saísse atrás no placar, mas depois o Vila começou a construir, chegou com perigo com Everton Brito, chegou com perigo com o Caio Dantas num voleio que o goleiro fez uma grande defesa, até que se aproveitando de uma saída de bola errada da equipe do Botafogo, o Everton roubou a bola, deu para o Neto Pessoa que fez um golaço. E a partir dali a coisa caminhou de maneira muito positiva para o time colorado. Na sequência, o Gelado dá um passe para o Caio Dantas, que girou em cima do zagueiro e fez um outro golaço. Aí o Vila praticamente já sacramentou a sua vitória. Por quê? Ali ainda faltava cerca de uma hora e pouco de jogo. Mas nós estamos falando de uma equipe que só tomou 4 gols no campeonato. Em 12 jogos, o Vila havia tomado 4 gols. Segue com apenas 4 gols, por vencer hoje por 3-0. Então você ter um 2-0 com um sistema defensivo tão sólido quanto o do Vila, é praticamente uma vitória garantida. E aí depois o Vila no segundo tempo chegou ao terceiro, num belo lançamento do Ralf para o Caio Dantas, teve a oportunidade do quarto com o Igor, com o Caio e conquistou uma vitória soberana na cidade de Ribeirão Preto. O Vila não deixou margem de dúvidas diante da sua superioridade perante o adversário. O Vila agora chegou a 27 pontos, a mesma pontuação do Sport. O Sport tem um jogo a menos, aquele jogo contra o CRB. Ultrapassou o Vitória e o Novo Horizontino. Pode ser que perca essa posição, porque as duas equipes ainda jogam por essa rodada, mas o fato é que o Vila demonstrou mais uma vez algo que vem me agradando muito, que é a competitividade. O Vila em qualquer campo, diante de qualquer adversário, ele tem mostrado totais condições de competir. E competir muito forte contra esses adversários. Competiu contra o Sport, perdeu, mas produziu o suficiente inclusive para ter vencido a partida, produziu muito mais do que o Botafogo. O Vila não ficou ali chutando 30 bolas no gol, chutou 11 bolas, 5 na direção do gol, mas jogadas muito bem construídas. O gol parecia sempre iminente a acontecer a favor da equipe colorada. Então, sem dúvida, um grande jogo do Vila na cidade de Ribeirão Preto. E um jogo que fortalece a ideia do Claudinei Oliveira em cima desse esquema dele dos dois centroavantes, até porque os dois deram uma resposta muito boa nessa partida contra o Botafogo. Então esse esquema que ele utilizou em 12 dos 13 jogos do Vila até o momento, ele vai ganhando ainda mais força
para continuar sendo executado, né, para continuar sendo escolhido por ele para os próximos jogos, porque funciona muito bem, né? O Vila faz gols e cria em quase todos os jogos e tem apesar de 4 atacantes, é um time que defensivamente funciona muito bem, né? Tanto que tem uma média aí inferior a 0,25 gols por jogo. É uma média excepcional para a gente falar em termos de, de defesa. E um aspecto que, lógico, que vai chegando, o time vai subindo a pontuação, o torcedor vai criando aquela expectativa do acesso e ela é absolutamente natural. O torcedor de qualquer outro time que estivesse na condição que o Vila está, jogando o futebol que o Vila está nessa Série B, ele estaria sonhando com acesso. Pode ser o torcedor do Londrina, do Sampaio Correia, do CRB, do Fortaleza, do Goiás, do Paysandu, do Atlético, enfim, de quem quer que seja, porque a pontuação é muito boa e o rendimento também é muito bom. O Vila vai ganhar todas? Claro que não, mas hoje não tem como dizer que a equipe do Vila não é um candidato muito forte ao acesso, porque compete muito, né? Disputa muito e é um time que funciona. Ele funciona ofensivamente e funciona defensivamente. Em relação a esse jogo, em termos de atuação individual, o Denis Júnior, quando foi exigido, fez uma defesa excepcional, bem no jogo. O Léo Duarte achei razoável. A dupla de zaga muito segura, com o Donato e o Eduardo Doma, que voltou bem. Rodrigo Gelado segue se destacando, deu mais uma assistência hoje. É o lateral com mais assistências nessa Série B do Campeonato Brasileiro, foi a terceira dele. O meio-campo funcionou muito defensivamente e ofensivamente, com o Ralf e o Lourenço, e o ataque do Vila sobrou, né? Uma partida muito boa de todos eles, do Everton, do Guilherme Parede, que foi inclusive o mais apagado, por incrível que pareça, ele que vinha sendo o mais eficiente dos atacantes do Vila, hoje foi o mais apagado, e a dupla de ataque, a dupla de centroavantes, que garantiu o resultado, marcando os 3 gols, 2 com o Caio Dantas e 1 com o Neto Pessoa. Então, um Vila que mostrou muita consistência e isso tem um peso muito grande neste momento. O Vila, com essa vitória, para se ter uma ideia, se tornou o mandante até agora com a melhor campanha. Algumas equipes têm a mesma pontuação que o Vila, pode inclusive superá-lo nessa rodada, Vitória, Novo Horizontino, Ceará, mas agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, antes dos jogos da tarde deste sábado, o Vila tem a melhor campanha como visitante. Então, um time que tem uma campanha muito boa em casa e uma campanha muito boa fora. Então, isso é, é, encaminha, né, culmina nessa excelente campanha que o Vila faz na Série B do Campeonato Brasileiro até este momento. Então, um grande jogo e um grande destaque para o Claudinei Oliveira. O time dele funcionou muito bem, ele levou vantagem completa sobre o Adilson Batista. O Adilson não achou o jogo, o time do Adilson teve até um início ali interessante, mas depois o Vila dominou o jogo e a cada momento que passava o domínio no placar e no controle da partida ia ficando melhor. Então, sem dúvida, uma grande partida do Vila, uma vitória mais do que merecida. Na sequência agora o Vila pega o Tombense dentro de casa e depois faz o clássico contra o Atlético. A atenção para o Tombense tem que ser a mesma desse jogo, mas isso a gente vai falar num outro momento. Mas eu só argumento da seguinte forma: valem os mesmos 3 pontos. Então, quanto mais você for somando, mais próximo o Vila vai chegando deste sonho de buscar o tão esperado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, fique à vontade, né, para fazer a sua manifestação, para deixar aqui a sua impressão, para falar sobre esse jogo, sobre essa vitória colorada. Muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado a vocês por acompanhar esse vídeo até o final. Fiquem todos muito bem, excelente final de semana e até a próxima.